Vamos lá, pessoal, começando a nossa live aqui de hoje. Começando o nosso vídeo, nossa primeira live aí da nossa sequência, relacionamentos saudáveis entre pais e filhos. Vamos lá, galera, vai entrando aí. Ok. Já está aqui começando a nossa live. Estamos alinhando a live aqui. Cadê, pessoal? Vamos lá. A Josi, você já está aqui conosco, Josi, legal, beleza. E aí, cunhada também entrou, que legal, galera, boa tarde. Nós estamos iniciando aí uma sequência agora, daqui para frente, de lives, toda terça e toda quinta-feira. Nós vamos estar aí falando de assuntos importantíssimos e pertinentes na formação e educação de nossos filhos. E aí, Andressa, tudo bem? Beleza, tamo junto aí. Friozinho aqui de Curitiba, mas graças a Deus já está esquentando um pouquinho, melhorando, né? E nós estamos aí. Seja bem-vindo, pessoal. Bora lá pra cima. Dani também tá aí com a gente. Seja bem-vindo, vocês que estão chegando agora, que nós já vamos dar início. Então, lembrando você para até nos ajudar aí com esse nosso projeto maravilhoso, da gente trabalhar a educação aí, o relacionamento saudável entre pais e filhos e, claro, com base na palavra de Deus, nos estudos da palavra de Deus, né? E hoje a gente vai começar então essa live, a gente tem um tema bem interessante que a gente vai estar tratando aí, não é? O Herbert também entrou aí, galera, vamos entrando, participando conosco nesse momento, que a gente vai estar falando sobre esse assunto tão importante que realmente tem a ver com a formação e a educação dos nossos filhos, né? Claro que é o relacionamento entre pais e filhos, mas muitos são os agravantes que têm atrapalhado e têm dificultado os pais de ter um relacionamento importante com os seus filhos, né? Então a gente está aqui para poder ajudar a esse momento, ajudar nessa maratona, nessa jornada que a gente vai estar junto aí, iniciando hoje. Esse horário, né, de repente é um melhor horário um pouco mais estratégico para a gente estar podendo reunir, mas você pode aí pegar o aviãozinho e mandar para os seus amigos, para as pessoas que realmente importam para você, que você tem valor para essas pessoas, para que elas possam aprender um pouco também juntos aqui, porque eu também não deixo de estar aprendendo sobre essa situação, né? Bom, para quem não me conhece, sou o Rafael Zorzeto, né, pastor da Igreja Sara Nossa Terra também, e eu tenho duas filhas, uma filha que tem 17 anos, vai fazer 18, e a outra vai fazer 15 anos agora em outubro. Então eu tenho duas meninas aí, e a gente passou por muitas situações, não é fácil. Pessoal que está entrando, obrigado, seja bem-vindo, que legal vocês estarem conosco aí. Nós estamos nesse projeto juntos, e eu quero de alguma forma contribuir com você. Então eu estou falando da minha família, né? Que eu tenho as duas meninas, como eu falei para vocês, passamos por muitas situações, ainda temos passado de formação dos nossos filhos, da situação que elas têm, que as meninas têm vivido. Então eu quero hoje contribuir de alguma forma com você, com algum conteúdo que possa realmente começar um processo para ajudar você, aquilo que eu já tenho vivido ao longo dessa jornada aí, com os nossos filhos, né? Tenho aí 19 anos de casado com a pastora Gislaine e a gente trabalhou muito, né, com casamentos, com filhos, com crianças. Então hoje eu queria trazer, começando esse projeto com vocês, trazendo primeiro uma base, né? Uma base que é através da palavra de Deus, né? Que muitas vezes a gente não usa tudo aquilo que a palavra de Deus tem que pode mudar a nossa história. E eu queria começar pensando aí, se você quiser interagir, fica à vontade conosco, pode colocar no grupo aí, falando aí nessa live, que é o seguinte, a nossa formação
depende muito bem daquilo que nós acreditamos. Por exemplo, se eu perguntar para você aí, resume para mim, fala uma palavra, se você quiser escrever, pode escrever, fica à vontade. Quando a gente fala de pai, o que vem para você? Qual é o sentimento que vem? Né? Vamos lá, alguém tem alguma dica, quer escrever, fica à vontade aí. Né? Você pode até, eu vou te dar uns toques, você pode dizer, pai é paternidade, pai é educação, pai é cuidado, figura masculina, tá? Do pai eu estou dizendo. Primeiro momento para a gente começar a entender aquilo que nós estamos falando. Então muitas vezes nós pensamos nisso, não é? O pai, ele é o provedor, o que cuida, muitas vezes também o que educa, não é? Ó, galera, vou entrando, André, beleza? Seja bem-vindo aí também, não é? Então muitas vezes nós trazemos essa figura de pai, principalmente nós que já somos pais, não é? Que já temos os nossos filhos e tudo mais. Cuidado, isso, José, legal. A Josi falou também essa questão de pai, né? O pai que cuida, o pai que traz o cuidado. Daqui a pouco nós vamos ver alguns versículos na Bíblia falando sobre isso que eu estou dizendo aqui. Mas nós primeiro precisamos entender essa construção de família, aonde inicia, como começa a questão da construção. E da questão dos olhos antigos, essa coisa de família, nós enxergamos assim, proteção, também a Dani falou, legal, é muito bom, Dani, é isso mesmo, o pai traz tudo isso, traz proteção, traz cuidado, se for lembrando, vão colocando aí, tá, galera? E a gente vai falando aqui. Mas, em relação à construção da figura paterna, vindo aí das tradições, muitas vezes também a questão do pai é aquele pai imponente, é o pai macho, né? Lembra daquela situação quando o vô chega em casa, né? Meu avô, né? Falecido avô, toda vez que ele chegava na casa da minha mãe, né? Eu lembro, e ele dava uma tossida, né? Aquele jeitão, né? E essa tossida que dava, o vô chegou, vamos parar com isso, vamos parar com aquilo, cuidado com aquilo, porque era uma figura, sim, realmente, era educação, proteção, mas muitas vezes era autoritarismo, porque era aquilo que ele tinha. A figura do pai era essa. É o pai que é autoritário, o pai que é bruto, o pai que é assim. Você tem que ter muito respeito. Primeiro sou eu que vou comer no alimento, numa mesa, por exemplo. Antigamente, né, bem assim, há tempos atrás era assim. E muitas vezes essa cultura veio trazendo. Então nós, com a nossa inteligência, como a nossa inteligência emocional foi formada nessas bases da educação, através desses conceitos que os nossos pais, nossos avós no caso, né, traziam para os nossos pais e muitas vezes também trouxeram para nós. Bom, figura paterna, nessa questão que nós enxergamos e no passado, como os pais vinham. E a figura da mãe? Como que era a mulher? Como que era a figura da mulher? No antes, e nós vamos entender o agora. Vamos entender só um pouquinho antes, como nós falamos do pai aqui. Se você quiser, vai colocando aí. Como que era a sua avó, a bisavó, como a sua mãe falava, ou como você muitas vezes aprendeu assim, né? Como que você fala, não é? E aí a gente precisa entender ele também. Ó, Victor, seja bem-vindo, meu amigo. Victor também está aí com a gente. Então, nós precisamos entender esse conceito. Muitas vezes a mulher naquela época era aquela que educava, era aquela que cuidava, porque o homem estava trabalhando, o homem tinha essa figura paterna do trabalho, não é verdade? Eu preciso trabalhar, eu preciso trazer o sustento para dentro de casa, eu preciso trazer tudo isso. Então, era formado dessa forma, era desse jeito. E a mulher, então, era aquela que realmente era educadora, que trabalhava tudo, que cuidava de casa e não trabalhava. Pronto. Vamos entender um pouco isso hoje. Como que é isso hoje? O relacionamento hoje. A mulher já trabalha, a mulher fica o dia inteiro fora de casa, o homem tem que trabalhar. A tecnologia, que daqui a pouco nós vamos entrar nisso, que é o tópico da nossa live, não é? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas por conta da tecnologia realmente era para ter facilitado o nosso trabalho. Eu tenho mais tempo para fazer algumas coisas, mas a gente acaba ocupando o nosso tempo com outras e outras e outras coisas. É assim que acontece muitas vezes. Então a mulher, a figura da mulher no dia de hoje é uma mulher que trabalha, é uma mulher que corre para o dia a dia, vai fazer. Então como que fica, aí que eu quero entrar, como que fica os nossos filhos, como fica a criança no dia de hoje? Quem vai instruir, quem vai educar as nossas crianças no dia de hoje? Então muitas vezes acontece isso, não é? Então nós precisamos entender, porque quem está hoje educando os nossos filhos?
tanto a escola, não é? Eu não estou entrando muito na figura masculina e feminina, eu estou falando primeiro para a gente entender sobre a educação, para nós entendermos a nossa ausência hoje na questão principalmente tecnológica e os resultados que isso tem trazido para os nossos filhos, tá? Então, para a gente entender esse ambiente, né, que a tecnologia nos trouxe. Então, primeiro nós estamos falando do pai. Como o pai era antigamente, era um pai imponente, era um pai bruto, às vezes você tem que me respeitar, acabou, porque é assim que ele teve a educação. E a mãe é aquela que cuidava da criança dentro de casa, fica em casa, ensina, instrui. Muitas vezes não tinha como ir na escola, a mãe que ensinava. Hoje, atualmente, com a figura da mulher trabalhando, correndo por o dia a dia, o que acontece? Inverteu um pouco muito isso também. Muitos homens também estão dentro de casa. E aí o que precisa haver? Uma reconstrução desses princípios e de valores para dentro da família. E aí é o ponto exato aonde entra a tecnologia. A tecnologia, como eu falei no começo, veio para nos trazer momentos de conhecimento e sabedoria, porque é uma enciclopédia, você edita alguma coisa ali, a informação já vem para a gente. Mas esse pai e essa mãe, nesse momento atual, de acordo com as raízes que vieram, não estão conseguindo, então, reconstruir da forma que deve ser a família. E principalmente agora, pela potencialização que isso veio através dessa pandemia, que graças a Deus, devagarzinho, nós estamos saindo dela. Então, nós precisamos entender o seguinte, que essa reconstrução é uma reconstrução desde... Oi Paulo, tudo bom? Olha só, tem mais gente entrando aqui, ó. Ana de Araucária também, deixa eu ver aqui. Ana Carolina, olha aqui, tá com a gente. Paulo Henrique, Amélia, sejam bem-vindos, pessoal. Dani, a Rebeca também, a Josi já tá aí, o André, a Loli, sejam bem-vindos. Herbert, pessoal, tá? Vamos aí, daqui a pouco vão comentando também para a gente estar conversando junto. Eu estou só falando essa base para chegar no ponto onde eu quero chegar hoje. Então, para a gente entender essa questão do distanciamento da família e a falta de, a falta de inteligência emocional dos pais e a falta de sabedoria, principalmente nas bases bíblicas do conhecimento bíblico para poder educar os nossos filhos. Então isso muito acontece com a gente nos dias de hoje. Então nós precisamos fazer uma reconstrução, ponto. Vamos entender um pouco daquilo que eu quero falar agora, voltando-se para a tecnologia, não é? A gente precisa entender o seguinte, que, como eu falei um pouco atrás, antigamente as pessoas se reuniam onde? Aonde elas ficavam reunidas dentro do ambiente familiar? Em volta da mesa, da comida, do alimento. Não é? Era um respeito ali para o pai, como eu falei um pouco antes também, o pai vai comer agora, então agora eu vou me alimentar, agora vocês podem comer. Isso é muito atrás, mas muitos ainda trouxeram essa tradição. Realmente era um pouco autoritário, mas tinha muito respeito, não é? Uma coisa que se perdeu muito nos dias de hoje. Bom, veio a tecnologia, as pessoas se reuniam onde então? Todas juntas, mas olhando para frente. Para quê? Para olhar para a televisão, não é? Aí veio a televisão, veio a TV. Aí com realmente a facilidade de aquisição da tal tecnologia, então puderam se comprar mais televisões, os celulares, enfim, tudo isso facilitou para que tivesse 2 ou 3 ou 4 televisões em casa e os nossos filhos então, entrando naquilo que eu estou dizendo, tivessem as suas tocas. Eu vou para minha toca ali, você vai para sua toca ali, porque eu tenho televisão no quarto, se eu não tenho televisão eu tenho Wi-Fi. Hoje, por exemplo, a gente você assina Netflix e outras coisas, né? Aí você assina lá 2, 3 telas, 4 telas, às vezes até mais. Por quê? Porque todo mundo quer assistir ao mesmo tempo. Então, todo mundo assiste uma transmissão, embora com várias coisas diferentes. Um é filme, outro é desenho, outro é série, e cada um no seu quarto, cada um na sua toca. E aí vara a noite, são horas, e os relacionamentos vão se perdendo aí, momentos em família e tudo mais, não é? Então isso começou a acontecer, potencializou a família, e aí começou a entrar, então chegar nos nossos filhos. E hoje, com essa questão que eu falei, que o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, a correria no dia a dia, pauleira que é o nosso dia a dia, nós estamos então cada vez mais ausentes, não é? Estamos presentes sim, porque estamos em casa, ali, estamos juntos, mas é uma presença ausente, não é? Cada um está ali, cada um está no seu canto, às vezes nem se encontra direito, às vezes no momento de comida, no momento de refeição, oi, tchau, tal, e aí nem se falar que quando a gente sai também, entra dentro do carro, cada um com o seu celular, só o pai que muitas vezes está dirigindo, que não dá para ficar, né, ou a mãe, enfim, mas as demais estão sempre na tecnologia. Então, essa tecnologia hoje que tem
educado e instruído os nossos filhos, que o tema dessa nossa primeira live, quero já até agradecer o pessoal que está entrando aí também, a galera, a Emanuele acabou de entrar também, a Paula, como eu falei, a galera tá aí. Compartilha esse vídeo, compartilha, nós estamos falando sobre isso, a importância da tecnologia. Será que realmente a tecnologia tem influenciado ou prejudicado os nossos filhos? Então, nós estamos entendendo esse processo, tá bom? Então, hoje eu estou mostrando o que é real, aquilo que eu vejo como que é real na educação dos nossos filhos, para daqui a pouco a gente entrar em como então a gente pode começar a restabelecer um relacionamento saudável com os nossos filhos à base cristã. É isso que nós estamos falando aqui, valores e princípios cristãos, não é verdade? Então vamos lá. O que acontece então, como eu disse? Por conta de trabalhar demais, correr demais para lá para cá, você sabe o que eu estou dizendo. Eu muitas vezes sou assim, eu trabalho para caramba e corre evento e faz isso, envolve pessoas e tudo mais. Chego em casa, agora é o meu momento. Eu vou na minha televisão, no meu quarto, ou no meu celular, ou no meu computador e vou ver a minha série, porque a minha série não bate com a da minha esposa muitas vezes, ou dos filhos. E aí é assim que acontece. Então eu quero ter o meu momento. Daqui a pouco eu vou ver, já deu meia-noite. Ou seja, trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, a gente comeu um lanche juntos e não caminhamos, não corremos, não fizemos nada juntos, ou até mesmo uma série juntos. E aí vai um dia, uma semana, um mês, crianças esqueceram, casaram, foram embora. E aí, os nossos relacionamentos, como que ficam? Entendeu? Então nós precisamos entender isso e fazer uma reconstrução, reconstruir nas nossas bases. Leandro, valeu, Leandro entrou também com a gente aí. Então é isso que eu quero trazer para você nesse dia, no começo das nossas lives, que acontecerão sempre nesse mesmo horário, às 15 horas, horário de Brasília, terça e quinta-feira. E nós estaremos nesse processo, né, de você ter um relacionamento, fortalecer o seu relacionamento entre pais e filhos, com seus filhos, à luz da palavra de Deus, não é? Então, é isso que eu quero trazer para vocês, como eu falei no começo, pessoal que está entrando aí, pessoal, obrigado, Leandro, você é exemplo, meu irmão, estamos juntos aí, na bênção, junto conosco, não é? Então, aonde eu quero trazer para vocês tudo isso? Que a gente passou e a gente passa por muita dificuldade. Então, aquilo que eu tenho passado, eu quero ajudar você também, você de repente nos ajudando, que nós possamos ter relacionamentos saudáveis com os nossos filhos, tá bom? Então vamos entender isso. Então, queridos, aí é necessário o quê? Uma atenção maior, né? Aqui eu estou falando de uma forma genérica, que você pode ter bebê ou filhos pré-adolescentes, ou adolescentes, até mesmo jovens, não é? Então nós precisamos entender que a tecnologia, atrelado à pandemia, potencializou essa questão do distanciamento, da doença mental. Nós não estamos entrando nisso agora, mais para frente, numa outra live nós vamos estar falando sobre isso, né? Aquilo que afeta o analfabetismo emocional, a nossa falta de inteligência emocional, e aí por conta disso nós educamos os nossos filhos assim, tolhindo eles, travando eles de externizarem os seus sentimentos, e nós com os nosso jeito, né, vamos dizer assim, de educar os nossos filhos com as tradições que nós trazemos conforme o começo da live que nós falamos aqui. Então nós educamos do nosso jeito, e o nosso jeito é mulher que não chora, menino, homem que homem não chora, rapaz, e tudo mais. E aí nós vamos trazendo totalmente o oposto, que infelizmente tem acontecido hoje. E vocês sabem, têm acompanhado as mídias sociais, a desconstrução da família, o ataque violento que nós estamos enfrentando acerca da desconstrução da família, tá bom? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui então é esse entendimento, que assim, os nossos filhos hoje, eles estão buscando um escape, Vocês têm visto pela escola a dificuldade que tem hoje, coloca lá, assiste aula remoto, não aprende nada, ou aprende, ou não aprende, aí começou presencial, mas a gente perdeu muito, então principalmente os relacionamentos. Então é isso que nós precisamos trabalhar e que eu quero te ajudar aqui, para que você compartilhe mesmo, como eu falei, pega o aviãozinho, compartilha com quem você ama, com quem tem filhos, para que essa pessoa também possa receber e junto nós possamos criar e educar os nossos filhos para que eles sejam grandes, vitoriosos e vencedores no futuro, na vida deles. Ô, tio Maurício entrou, querido tiozão, beleza, tá junto com a gente aqui, vamos pensando nisso então. Então, queridos, o que eu penso? Que é assim, os nossos filhos hoje, nós estamos criando os mendigos emocionais, as crianças obesas emocionais, vamos dizer assim, porque elas são tão inteligentes
como nunca foram, porque basta um clique na tecnologia, na internet, como eu estou dizendo aqui, para ter acesso a inúmeras coisas, inúmera quantidade de informação absurda que a criança tem. Mas lembra-se que a formação da mentalidade, da mente completa de uma criança, de um jovem, 22 a 23, 24 anos de idade aproximadamente. Então imagine uma criança de 10 anos de idade, potencializado na cabeça dela uma infinita quantidade de informação tecnológica. Eu não tenho falando, nem ainda entramos, isso é mais para frente em outras lives também, sobre a questão de pornografia, de sensualidade da internet, como eu disse, pela desconstrução da família, porque basta um clique para você fazer um monte de besteira. Isso aí é outra live, a gente vai falar sobre isso. Mas pense comigo, as crianças então estão sendo educadas pela internet, educadas pelo aquilo que elas querem ser educadas, e aonde elas criam uma personalidade espiritual, ou melhor, desculpa, uma personalidade, é um avatar virtual, personalidade virtual, aonde na internet ela é o que ela quer ser, ela faz o que ela quiser da vida dela. Por exemplo, eu já peguei vários grupos, inclusive de jovens, é só palavrão, é só besteira, é só conversa. Ali eles extravasam, naquele grupo fechado entre eles, extravasam, vive aquilo que eles querem. Por quê? Porque é uma ausência de algo. E aí a ausência muitas vezes da presença do pai, da presença da mãe, como nós falamos no começo. Então hoje, por conta dessa reconstrução, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Como nós podemos fazer. Agora nós estamos entendendo esse cenário, eu quero trazer para vocês, para a gente entender o cenário atual, pelo menos da forma que eu enxergo, tá bom? Se quiser comentar alguma coisa, pode comentar e a gente está junto nessa, tá? Então o que acontece? Eu pergunto algumas palestras que eu dou assim para os pais, né? Quantos aqui já arrancaram o tampão do dedão do pé jogando bola na rua? Não é? Muitos pais levantam a mão. Não sei se de repente tem um pai aí, coloca aí também. Eu também aconteceu isso comigo, para a gente estar vendo aqui. Mas hoje as nossas crianças não fazem isso. As nossas crianças não jogam nem bola direito, é muito raro. Não é? Hoje, por exemplo, nós temos os parques, né? Aqui em Curitiba, nós temos vários parques em Curitiba para poder passear, para poder se divertir, e muitas vezes nós não vamos nesses parques. Muitas vezes nós criamos barreiras para ir para esses lugares, não é? Então, por exemplo, não, eu vou num parque, mas é longe, então dá uma volta em volta da sua casa, em volta do quarteirão, volta a esses princípios básicos com os nossos filhos. A minha esposa está aí, Gislaine está aí, ó. Verdade, é verdade mesmo. Tá com a gente aí. Então nós precisamos entender isso, que os nossos filhos ficam enfurnados na internet, criam um avatar, um personagem que ali na internet eu faço o que eu quero, eu faço da forma que eu quiser, ninguém manda em mim, é o meu mundo, e aí daqui a pouco começa a trazer para a realidade. Aí começa a brigar com os pais, começa a achar que tem os mesmos direitos que um pai ou que uma mãe tem. Começa a trocar o lugar de pai, de filho, e vira aquela bagunça. Por quê? Porque houve essa questão da ausência da formação do pai na formação dos filhos, e os filhos com tanta informação, mas não sabem como usá-las. E aí, nesse conceito, só abrindo um leque, aonde também entra pela criança, pelo jovem, adolescente, enfim, a questão dessa dor emocional, dessa necessidade de externizar algo e não saber como, porque não sabe ainda administrar isso, porque foi tolhido pelo pai, tolhido pela mãe, porque homem que é homem não chora, como eu já falei, e aí falta a inteligência emocional, é um analfabeto emocional dessa questão, não tem isso, são mendigos emocionais, não é? E aí nesse contexto ela não sabe administrar, então é uma dor profunda que sente, daqui a pouco a criança começa a fazer o quê? A dor física começa a ser uma dor melhor do que a dor emocional. E aí onde ela vai se cortar, aonde ela vai sentir dores físicas para tentar sumir a dor emocional da criança. Então isso é muito sério. Essa questão tem que ter acompanhamento, aonde a criança fala, pensei em me matar, por exemplo. Para com isso, guri, que besteira é essa? Que bobeira que você está falando? Não, está sinalizando. Hoje mais de 80, 70 e poucos por cento, 80% mais ou menos, das indicações de, por exemplo, suicídio ou fazer algo de tentativa, as crianças tentam mesmo, tomando remédios e tudo mais, até mesmo por relacionamentos e tudo, né? Porque chega numa fase adulta, faltou essa inteligência emocional, esse acompanhamento do pai, não sabe administrar, por exemplo, um relacionamento de namoro,
não é? E aí, por conta que terminou o namoro, faz atitudes absurdas. Eu acompanhei uma moça que realmente aconteceu isso com ela. Ela tomou o remédio 2 vezes, na segunda vez por conta do ex-namorado. E na segunda vez eu fui até no hospital, entrei lá, fui orar com ela, estava entubada e tudo mais. A gente orou, passou 2 dias, ela faleceu, uma moça muito nova. Mas por quê? Porque ela não conseguiu a ausência de um namorado, de um relacionamento. Por quê? Ou porque estava se sentindo muito gorda, ou porque estava se sentindo muito feia. Por quê? Porque faltava princípios, faltava valores para dentro dela. De ela olhar para dentro dela e falar, peraí, eu tenho valor. Eu tenho valor, então eu não sou louco de fazer isso com o meu corpo, que é templo do Espírito Santo e tudo mais. Daqui a pouco nós vamos entrar um pouquinho sobre isso daí também. Então o que eu quero dizer para vocês é assim, as nossas crianças estão nesse ambiente, estão vivendo esse mundo de não quer ir para fora, fica dentro de casa. Vem para a igreja com o celular o tempo todo no celular. Vai para casa de uma amiga no celular. Aí no celular você fala, nossa, essa criança conversa com todo mundo. Fala, tira do celular, coloca no meio de pessoas, ela trava, fica com vergonha e não conversa com ninguém. Então nós precisamos trazer essa reconstrução para a família. E é isso que eu vou entrar um pouquinho agora. Por exemplo, a figura daqui a pouco eu vou trazer versículos como base isso que eu estou falando para vocês, tá? Por exemplo, como que um bebê vê o pai? Estou falando da figura paterna, não é? E alguns estudos dizem que a criança vê o pai tão grande quanto Deus. A figura do pai vai ser o Deus que eu e você vamos ensinar para os nossos filhos. Olha a importância e a sabedoria disso. Só que aí abre um parênteses, que eu particularmente penso nisso. São 2 formas de agir aí. Primeiro, a educação como a Bíblia fala. E segundo, a educação como a psicologia moderna fala. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Não se bate em criança, cuidado, não pode bater, agora é só conversar, coloca no cantinho ali. Muitos dessas coisas funcionam, mas outras não. E eu quero trazer para vocês isso à luz da palavra de Deus. Olha só, olha o que diz em Hebreus 12:7. Hebreus 12:7. Suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina. Olha só, Deus o trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? A Bíblia fala isso muitas vezes com a gente. Por que Deus então pode disciplinar eu e você que estamos trabalhando, estamos ralando, e eu e você não podemos disciplinar o nosso filho? A Bíblia fala essa analogia. Que pai que não disciplina o seu filho? Então existe sim a disciplina. Então nós precisamos sim ensinar a disciplina para os nossos filhos. Outro versículo, Provérbios 13:24. Provérbios 13, só pouquinhos aqui para a gente entender, tá? Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Olha o que diz a Bíblia. É que está falando da palavra de Deus. Quem não nega de castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Vocês estão entendendo? Está entendendo comigo que é a Bíblia que está dizendo? Olha só, Provérbios, mais um, Provérbios 23, 13 e 14. Provérbios 23, 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Entenda aí, ó. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com vara, ela não morrerá, não é de papelão, não. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Está entendendo? É a Bíblia que está dizendo isso. É a palavra de Deus que está dizendo. Lembre-se, você que está entrando. Oi, Fabrícia, tudo bem? A Fabrícia entrou, está com a gente aqui agora. Você que está com a gente aqui, nós estamos falando sobre a tecnologia, até que ponto a tecnologia tem influenciado na educação dos nossos filhos por uma forma positiva ou forma negativa. Eu comecei falando sobre isso. Desculpe. A educação que nós tivemos dos nossos pais. A forma que os nossos pais nos educavam e a forma que nós devemos educar hoje. Muitas vezes a nossa ausência, a falta de disciplina do pai e da mãe. Então quem está educando e ensinando os nossos filhos é a internet, como nós falamos aqui, não é? Olha só, Provérbios 22:15, mais um, sobre disciplina. A insensatez, olha, uma pessoa insensata, indiferente, insensata. A insensatez está ligada ao coração da criança, ou seja, já está na natureza. A insensatez já é da natureza da criança, mas a vara da disciplina a livrará dessa insensatez. Você está entendendo isso? Eu estou falando que é a Bíblia. Então,
cuidado com a psicologia moderna de não instruir tudo bem, mas não pode bater, não pode. A Bíblia está falando sobre a vara da disciplina. Eu estou falando versículos da Bíblia, entendeu? Olha só, Provérbios 29:15 mais um. Provérbios 29:15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Olha só. E muitas vezes, meu querido e minha querida, é isso que nós estamos fazendo. Deixando os nossos filhos entregues a si mesmo. Não aguento mais, fica chorando, toma o celular logo. Pega o celular e pronto. E aí? Quem que está educando os nossos filhos? Você tem acompanhado a internet, os seus filhos, acompanhado os sites que eles estão entrando, acompanhado as programações? E hoje a gente sabe aí, os desenhos, os filmes, na internet, muitas coisas que estão acontecendo para trazer na cabeça dos nossos filhos o seguinte: a Josi está dizendo quem ama corrige, é isso que nós estamos falando aqui. E a internet tem trazido isso nos desenhos. Que legal que você tem 2 pais, ou você tem 2 mães, do gênero masculino e feminino. Olha só, a gente não está entrando nisso aqui. Mas eu estou falando sobre construção e educação dos nossos filhos. E isso afeta direto a formação dos nossos filhos, de quem nós amamos e de quem tanto nós acreditamos. Então nós queremos ensinar isso para os nossos filhos. Não é? Quem ama cuida, a Josi está dizendo. Isso é verdade. Entendeu? Como os versículos que nós lemos. Isso, gente, isso é muito, muito importante. Volto de novo, Provérbios 29:15. A vara da correção dá sabedoria para a nossa criança, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe e o seu pai. Não adianta lá depois onde eu errei e tudo mais. Então, princípios da palavra, correção, disciplina. Isso daqui são versículos da palavra dando direção para os nossos filhos. E agora eu quero entrar um pouco nisso. Então, como nós vamos resolver? Como resolver essa situação aqui? Quero lembrar que também mais para frente nós vamos falar sobre sexualidade com os nossos filhos, a questão do pai com o filho homem, o pai com a filha mulher. Eu vivenciei muito, eu tenho 2 filhas mulheres, como eu falei, uma vai fazer 18 anos ano que vem, a outra agora em outubro faz 15 anos. Então eu tive que aprender muitas coisas, errei muito, por isso que eu quero te ajudar, para você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu não sou perfeito naquilo que eu estou trazendo para você. Não sou, mas eu tenho um caminho que eu percorri e eu quero ajudar você a realmente ter, como eu já falei, um relacionamento saudável com os seus filhos na base cristã, na base do conhecimento, daquilo que eu tenho aprendido pela prática, 19 anos de casado com a minha esposa e essa idade que eu falei das nossas filhas, e mais a base bíblica que nós podemos trazer para os nossos filhos. Então, nós precisamos o quê? Ensinar. Provérbios 22:6 é um versículo que a gente acredita demais no nosso departamento infantil da igreja, que nós trabalhamos aí com as nossas crianças dentro da nossa igreja. Educa, ensina, instrui a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não venha deles desviar. Então é isso que nós acreditamos, é isso que nós cremos e é isso que nós pensamos. Então quando nós educamos, ensinamos, instruímos a criança no caminho que deve andar, quando chegar lá na frente, por mais que ela experimente o caminho do mundo, mas ela tem uma base. Essa base vai ajudar ela. Ela não vai ser nunca entregue a si mesma, conforme Provérbios que nós lemos ali, agora há pouquinho, Provérbios 29:15. Então, a correção, a educação, o ensino vai trazer isso para a vida da criança. Olha o que diz Deuteronômio, na palavra de Deus, 6. Deuteronômio capítulo 6, de 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitando e quando estiver se levantando. Ou seja, todo o tempo, instruir a criança no caminho que deve andar. Instruir a criança nas bases que eu e você acreditamos. Entendeu? Olha o que diz também, 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A criança com conhecimento e com a base bíblica que eu estou trazendo para você aqui,
ela vai ter a garantia, entre aspas, claro, vivendo uma vida reta diante de Deus, sabendo que Jesus é o autor e consumador da sua fé, dos pecados foram lançados na cruz, da aceitação de Cristo, que é o único e verdadeiro, que é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fala isso. Então, passando pelo processo, eu tenho a salvação. Mas como nós lemos no versículo, tornará a criança sábia em fé. Olha que louco, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, essa criança, no momento que eu e você não estaremos juntos, ela vai ter a sabedoria e a base e o entendimento. Eu não posso fazer isso. Isso destrói os meus princípios. Isso destrói aquilo que eu acredito diante de Deus. Mas às vezes, então, você pode chegar e estar falando assim para mim: puxa, pastor, mas Rafael, eu perdi isso. Os meus filhos agora estão com uma certa idade, agora está difícil eu trazê-los e resgatá-los. Então nós precisamos então agora levantar situações para trazer de novo esse ambiente, para tentar trazer de volta. E lógico, você vai dar uma disciplina para eles. Então aqui, vamos trabalhar agora, nós temos mais alguns minutos, vamos trabalhar por partes, ok? Vamos lá. Pais que têm crianças bebê, como eu falei aqui, né? Agora nós vamos entrar direto em trabalhando por partes, nesses minutos que faltam. Pais que têm crianças bebês, como eu falei aqui, a criança vê a figura do homem, principalmente do homem, como um Deus. E quando eu e você falarmos de Deus, a criança vai ver em mim e em você, nas nossas atitudes, quem é Deus, principalmente nós como pais, como homens. Ah, mas Deus é assim, Deus é carrasco, né? Ah, mas Deus é assim, mas Deus é bravo, né? Deus briga demais. Não, mas Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é amoroso. E muitas dessas coisas eu falhei na educação das minhas filhas, confesso a você. Por isso que hoje eu posso falar isso com você com propriedade, entendeu? Porque eu aprendi e tenho cada dia mais aprendido e buscado mais conhecimento para trazer o melhor, porque ainda dá tempo, porque a família é para sempre. A família é para sempre. Não é casou e foi embora. Não, a família é para sempre. Olha, a Fabrícia está dizendo, ó, e como é difícil trazer de volta. Fabrícia, nós sabemos, não é fácil. E aí nós precisamos então construir meios para isso. Nós já vamos chegar lá. Voltando aqui com a criança. Então, precisamos entender isso. Hoje eu vejo muitos pais, é tão bonitinho, né? Nossa, a criança pega o celular com 1 ano de idade, já entra no meu Instagram, já com 3 anos já vai nos desenhos e assiste tudo. Ai, que legal. Nossa, a criança é muito inteligente, mas isso é perigoso. É perigoso. Faz um teste, Augusto Cury fala sobre isso. Se você tirar o equipamento de uma criança, de um jovem, de um adolescente, por algum tempo, a abstinência que ele irá sentir da falta daquele equipamento, o sentimento da dor é a mesma coisa de uma criança ou de um jovem, de um adolescente, enfim, que tem o mesmo sentimento de uma cocaína, de uma abstinência de droga. Isso é muito sério. Para vocês verem, para nós entendermos como isso tem potencializado, volto a dizer, ainda mais na pandemia, que nós estamos precisando de socorro como pais. Nós vamos falar isso em outras lives também, não é? Nós vamos trabalhar bastante sobre isso. Então nós precisamos desse socorro, nós precisamos dessa ajuda de Deus, desse entendimento também. Mas ainda dá tempo de educar e instruir os nossos filhos. Então pense comigo agora. Você que tem criança, então comece com esses momentos. Comece com momentos de oração. Comece, a criança vai crescendo, vai chegando numa idade de entendimento, um pouquinho mais acima de bebê. Comece com esse entendimento. A minha esposa está aqui, ela sabe, eu sempre falo muito sobre ambiente. O ambiente transforma, o ambiente faz a diferença. Então você criar um ambiente em casa, colocando principalmente músicas, é uma das coisas que eu bato pesado sempre. Eu não gosto de música do mundo, eu não gosto dessas músicas, mas cada um é cada um. Eu não estou falando aqui que é pecado ou não é. A questão é tomar cuidado com as letras, porque elas vão influenciar e incentivar os nossos filhos ou nós mesmos a praticarmos o que a letra está dizendo. Sentimentos de angústia, sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, de prazer, de insegurança, enfim. As músicas trazem isso. Então, crie um ambiente. Desde bebê, coloque músicas para adoração, para a criança estar ali junto. Crie um ambiente de louvor, um ambiente de oração perto da criança. Minha esposa também está aqui, ela sabe, não é? Desde quando as nossas crianças, a gente ficou sabendo que ela estava grávida, as 2 meninas, a gente orava praticamente todo dia. Eu orava, eu colocava a mão na barriga dela, abençoando, orando. A menina vai ser de Deus, minha filha vai ser papai. E assim, a mesma coisa foi com a outra, não é?
e chegou numa certa idade, aconteceram coisas que nós vamos tratar com isso. Eu vou tratar passo a passo com você nas próximas lives essa situação com as nossas crianças. Mas enfim, então a criança vai crescendo e aí a gente vai tentando instruir, vai levando para a igreja, vai mostrando os caminhos, vai falando de Deus. A célula familiar é importante, ter um momento da semana para chegar com as crianças e vamos ler a Bíblia juntos. A gente fez muito isso também. Onde nós estamos? Lá em Mateus, começa no Novo Testamento, não é? Vai lendo ali a vida de Jesus, enfim. Onde estamos? Vamos ler 2 capítulos hoje? E ler junto, ler você agora, legal, vamos orar, beleza? Teve um ambiente, criou um momento, estabeleceu Jesus ali, nesse ambiente da família. Isso é muito importante. Mas aí você pode dizer então, puxa, mas eu já fiz isso. Os meus filhos cresceram na igreja e agora se desviaram. E agora sim, estão com esse sentimento. Querido, minha querida, eu sei o que é isso, porque a gente também passou por muita situação assim. Entendeu? De você falar, meu Deus, onde eu errei, eu vou parar de fazer a obra de Deus, porque quanto mais eu faço as coisas de Deus, mais fica difícil eu ter um relacionamento com os meus filhos, porque o ataque do diabo é muito grande, o diabo está vencendo na minha vida, enfim. Mas é o seguinte, entenda que uma certa idade também são os impulsos sexuais, os hormônios estão à flor da pele. Hoje eu entendo muito isso. Também falaremos sobre isso em outras lives. Então o que acontece? Chega no momento de descoberta. As crianças querem descobrir. Nós passamos por isso, não passamos, eu e você? Passamos por esse sentimento. Eu confesso que foi difícil eu entender isso e aceitar isso, mas nós passamos por isso, não é? Então, nós precisamos entender. Só que, se a criança realmente tem a base, você tem a fé naquele Deus que você acredita, em nome de Jesus, ela não vai se perder. Pode até experimentar, pode até passar por situações ali, mas não vai se perder. Em nome de Jesus, por conta da minha declaração e da tua. Além das nossas atitudes, como eu estou falando aqui, mas das nossas declarações. Profetizar sobre a vida dos nossos filhos, declarar sobre a vida deles que eles são bênção, não são maldição, que eles são do Senhor, que eles serão cabeça e não cauda, que eles serão muito maiores do que nós. É isso que nós precisamos fazer todo dia, essa parte espiritual de proteção, mas também vem o ensinamento. Então Deus vai trazer o seu filho e sua filha de volta. Começa a criar momentos. Olha, agora nós vamos jogar um joguinho de baralho. Agora nós vamos jogar um videogame junto. Vai lá, mãe, vai lá, pai, aprende. Amém, Fabrício, recebe em nome de Jesus. Aprende isso. Vamos jogar alguma coisa, vamos tentar resgatar isso, compra um banco imobiliário, um jogo de roleta, sei lá, e começa a trazer, vamos maratonar uma série juntas, inclusive abre um parênteses aqui, sobre essa questão de TV. O pessoal que anda comigo sabe muito bem que eu falo muito sobre isso, eu fico em cima da questão da idade. Qual é a idade que o seu filho assiste a TV? Qual é a idade que ele vai na TV? Então tem que tomar cuidado, pai e mãe, com isso. Porque a criança, você fala, não, mas meu filho tem 10 anos, mas o filme é de 16 ou de 18. Ah, mas está comigo, pode. Será que realmente pode? Só porque está com você? E aí? Aí você dorme com seu marido ou você dorme com a sua esposa, vai dormir lá. A criança está sozinha, morrendo de medo no quarto com a luz acesa, porque viu coisa que não podia. Então, são pequenas coisas que eu estou trazendo para você agora, umas pequenas doses homeopáticas para você começar a pegar, puxa, isso é legal, isso é interessante, porque nós vamos tratar tudo isso ponto a ponto. Então, por isso que eu falo novamente, pega o aviãozinho aí, manda para os seus amigos, manda as pessoas que você ama, que toda terça e quinta, às 15 horas, horário de Brasília, nós estaremos juntos aqui pelo R.Zorzeto, para que a gente possa juntos, aprendermos juntos a educar e instruir os nossos filhos e desviá-los dessas obras do inimigo aí que tem sido um ataque ferronho, principalmente ultimamente. Bom, então, dentro de tudo isso que eu falei para vocês, nós precisamos entender que, principalmente agora, a tecnologia, a internet, misericórdia. Então, volto a dizer para vocês, esse resgate precisa partir de nós. Primeiramente, você entender quem você pai, quem você mãe é em Deus. Certo? Nós somos filhos. A Bíblia diz que nós somos enxertados na videira que é Cristo Jesus. Nós bebemos direto dessa seiva. Entendeu? Então entenda quem você é em Cristo Jesus. Se está acontecendo coisas erradas, Deus vai dar graça, daqui a pouco vai dar certo, daqui a pouco o financeiro vai se resolver, daqui a pouco as coisas vão se resolver. Então começa a acreditar de novo e vai resgatar os seus filhos, vai trazê-los para perto, vai ter esses relacionamentos com os seus filhos, de televisão, de filme, de passeios, de todas as coisas aí. Porque a internet realmente tem destruído, como eu falei para vocês, a internet tem acabado com os nossos filhos, principalmente com pornografia.
que é um dos ataques violentos do diabo. Nós vemos isso nos desenhos, nós vemos isso nos filmes, e hoje tem que tomar cuidado, porque tem séries infantis que lá no 7º, 8º episódio, eles começam a tratar situações, aí entra ideologia de gênero e entre outras coisas mais, que a gente vai falar isso em uma e outras lives, mas a gente precisa tomar cuidado. Então você assiste o primeiro episódio, o segundo, legal, deixa a criança assistir, e aí devagarzinho, nossas crianças estão sendo bombardeadas com essas coisas que não são do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos aí partindo já quase que para o final. Eu queria saber se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida para a gente estar conversando aqui. Nós estaremos dando sequência na quinta-feira que vem com a nossa live, falando um pouco mais sobre esses relacionamentos saudáveis com os nossos filhos. Se você, pastor, Rafael, eu queria falar sobre esse assunto, a gente vai pesquisar, vai estudar e juntos nós vamos falar sobre esses assuntos tão importantes, que é a família, que são os nossos filhos, tá bom? Então eu queria já de antemão agradecer a você que participou conosco dessa live, dizer para você aí, ajuda-nos aí, nos ajude, que esses vídeos que nós iremos começar a fazer aqui possam ser levados para as famílias, que as famílias possam entender realmente os valores que nós pensamos sobre a educação dos nossos filhos e principalmente a base cristã, a base da palavra de Deus, a base do ensinamento de Deus, porque isso sim é o que vai perpetuar nas decisões e na vida futura dos nossos filhos, para quando em nome de Jesus crescerem, não venha desviar, conforme Provérbios 22:6, que nós assim falamos. Amém, meu querido, minha querida, você que entrou conosco, então compartilha lá, @r.zorzeto, o Facebook também, @r.zorzeto, e o YouTube é Rafael Zorzeto. A gente tem vídeos ali, tem os cultos para as crianças, cultos infantis, e o site rafaelzorzeto.com.br. Entra lá, www.rafaelzorzeto.com.br. Tem conteúdo gratuito, tem outras igrejas que participam conosco nos cultos, tem muita coisa legal para você estar participando conosco. Então, nós iniciamos hoje uma grande jornada. Falei muita coisa, dei muita pincelada em outras coisas, mas a partir de quinta-feira nós vamos entrar em assuntos específicos. Nos acompanhe então nas redes sociais, esteja conosco aí que nós já vamos começar a soltar os vídeos dos próximos assuntos daqui para frente. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, tem mais alguma coisa aqui? Pastor, como podemos... Como é que é? Dosar a internet. Agora entendi aqui. A Fabrícia também, isso aí foi a Josi. A Fabrícia fez outra pergunta. Tô sempre com o Senhor, amo e sinto muita saudade dos seus ensinamentos. Amém, Fabrícia, obrigado. Tá lá em Campo Grande, nós estamos aqui em Curitiba. Obrigado, Fabrícia, vocês são bênção em nome de Jesus. Tua família é bênção em nome de Jesus. A Josi fez uma pergunta. Como podemos dosar a internet? Isso é muito, muito interessante. Vou falar como que eu faço hoje. Volto a dizer, eu tenho uma menina que vai fazer 18 anos no ano que vem e a outra vai fazer 15 agora em outubro. O que nós fazemos? Eu estipulei períodos, horários para criança, no caso as nossas filhas, né, jovem ali, pré-adolescente, adolescente, a utilizar o celular. Hoje, por conta da idade delas, eu estipulei, era 11 horas da noite, hoje é meia-noite. Chegou meia-noite, desliga tudo, o celular fica no meu quarto, inclusive, minha esposa está aqui para confirmar o que eu estou dizendo. Então deu meia-noite, acabou, eu já, cadê o celular? E se atrasar no outro dia, 10 minutos, 1 hora antes, 11 horas, e assim a gente faz. O que nós precisamos entender? Tudo que eu estou dizendo agora com a pergunta que a Josi fez, vai depender da idade da criança. Então, por exemplo, o ideal de tecnologia, criança até 7, 8 anos de idade, é até estourando 3 horas por dia de redes sociais, de internet, de celular. Sabia disso? Que loucura! Até 3, pelo menos, criança talvez até 10 anos dá para aplicar isso, não é? Você imagina isso daí? Você pegar e falar, olha, deu 3 horas, acabou, pega o celular. O certo é, e antes de dormir, pelo menos 2 horas, até 3 horas antes de dormir, tirar o celular e fazer um período com a criança. Porque o que acontece? Você pode entrar em, como é que fala? Em acordos, não é? Então, beleza. Você quer a internet, quer isso? Então, mas primeiro nós vamos fazer a nossa devocional, vamos ler a Bíblia, vamos fazer isso com a mamãe, vamos ajudar em casa, a mamãe e o papai aqui, vamos lavar a louça, as crianças, as nossas filhas têm os dias dela em lavar a louça em casa, inclusive eu também entro de vez em quando, né? Só por Deus, mas acontece, faz parte. E aí a gente então tem os períodos
que nós em casa entramos e fazemos as coisas. Você pode fazer isso, entrar em períodos. Olha, a partir de agora parou, então nós vamos ler a Bíblia, vamos fazer isso. Fez, cumpriu. Então toma de volta o celular, só que tem um horário, até tal horário. E principalmente antes de dormir. Por quê? A criança vai dormir com a cabeça a milhão, a mente a milhão, porque vídeo, porque desenho, porque internet, é Minecraft, é videogame, enfim. Então tem que ter esse equilíbrio. Começa com pequenos acordos, para não acontecer coisa pior. Por exemplo, como eu falei com um casal semana passada, que a filha de 11 anos de idade começou a pegar o celular e fazer muita porcaria com o celular mesmo, que quando eles descobriram, já estava entrando em muitos sites, coisas que não convém, enfim, e aí o pai então tirou de uma vez o celular. Aí então agora houve um tempo de abstinência, e agora vai ter um tempo de reintegração da internet, do celular para essa criança. Então nós podemos fazer, mas eu nunca fiz. Começa a fazer desde já. Começa a trabalhar agora. Tá bom? A Paula está perguntando aqui, seria errado hoje não liberar a criança para acessar a internet? Olha, Paula, depende muito da idade, no meu ponto de vista. Depende muito da idade, porque na escola ela acessa a internet. O celular do amiguinho está acessando a internet. Então a gente combater com isso vai ser muito difícil. Entendeu? Não, você não vai fazer nada agora, você vai fazer só isso que eu estou dizendo. Ela vai se sentir excluída, vai se sentir fora. Volto a dizer, depende do ambiente que você vive, dos relacionamentos que você tem com os seus filhos. Mas você pode dosar e policiar isso. Entendeu? Por isso estar ali, acompanhando, colocando idade, sites que permitem, que você permite, ou jogos que você vai permitir. Por isso, pais, nós precisamos também aprender sobre a tecnologia. Nós precisamos entrar ali, nós precisamos acessar também para que a gente possa aprender para saber o que estou falando com os filhos. Ah, não pode, acabou. Não, nós não podemos. Eu errei muito assim também. Não pode, acabou. Mas ia fazer escondido. Então é melhor fazer conosco e a gente tendo, o que você está vendo? Peraí, deixa eu ver. Presta aqui agora. Aí não vai ver. Não, peraí, por que eu não posso ver seu celular? Aí você, são os meus direitos, isso tem muito isso, né? São os meus direitos. Meu pai ama, mãe ama você demais, mas espera só um pouquinho, deixa eu ver. E aí se vê porcaria, aí entra na disciplina, entra no tratamento, conforme os versículos que nós falamos sobre a disciplina que está aqui na Bíblia e tudo mais. Tá bom? Paulo, não sei se eu respondi. Gente, nós temos aí pelo menos mais 7 minutinhos, 6 minutinhos. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre o que nós estamos falando nesse primeiro momento da internet, vamos colocar aqui e volto a dizer, quero convidar você de novo. Quinta-feira, então, estamos juntos ali às 15 horas, horário de Brasília, pelo R.Zorzeta. E você pode compartilhar. Volto a dizer, tem mais uns amigos, compartilha aí. Paula, obrigado, Paula, tá respondido, legal. E mais dúvida, vamos nos falando aí. Coloca as postagens, segue a gente lá, coloca umas perguntas. Pastor, fala sobre isso semana que vem. Olha, eu queria saber sobre esse assunto, entendeu? Pode colocar aí que a gente vai estar comentando mais sobre este assunto, sobre esses ensinamentos, tá bom? E eu queria só, então, encerrar com vocês dizendo isso. Pai, mãe, você que está aqui comigo, o nosso maior bem são as nossas crianças. Você sabe do que eu estou dizendo, é menino dos nossos olhos, assim como nós somos para o Senhor. Por isso que hoje nós entendemos o amor extraordinário de Deus, que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme João 3,16, não é? Então eu e você amamos os nossos filhos, então vale a pena o investimento, vale a pena ir uma horinha juntos, a terça e quinta, para a gente crescer, para aprender juntos, vale a pena tudo isso. Os nossos filhos, eles serão e são do Senhor em nome de Jesus, são instrumentos poderosos, serão bem-sucedidos, serão muito, muito abençoados, e eu quero te ajudar nesse processo de ter um relacionamento saudável com os seus filhos na base cristã, dos princípios cristãos, tá bom? Queridos, então, muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar conosco aqui, e eu espero vocês na quinta-feira, então, às 15 horas, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem com Deus, valeu, tchau, tchau, obrigado.